Olá, gente. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo hoje. Esse bate-papo é mais um que é fruto de uma caixinha de sugestões de temas para a gente tratar. Num encontro anterior, a gente falou sobre a recuperação judicial da 123 milhas e hoje a nossa conversa é sobre a unificação de tributos nessa reforma tributária que está sendo prevista, que está sendo tratada e que vai entrar em vigor aí nos próximos meses aqui no país. Tá? Primeira coisa é entender por que faz parte da reforma tributária a gente falar sobre unificar tributos. Primeiro, vamos conversar sobre senso comum. O senso comum diz a seguinte frase: eu pago muito impostos, então eu quero este ou aquele serviço do Estado bem feito. Eu pago muito imposto, eu pago muito imposto. Mas vejam, gente, nem tudo que a gente paga é imposto. Nem tudo que a gente paga é realmente imposto, porque na verdade a gente tem na nossa carga tributária 5 tributos diferentes. E muitas das vezes o vilão do dia a dia não são os impostos em si. Muitas das vezes o vilão do dia a dia é a taxa. Mas enfim, quais são os tributos que a gente paga? A gente paga impostos, taxas, sendo taxa de polícia, que é aquela relacionada a processos do Estado de cuidar da gente enquanto segurança pública, fiscalização, vigilância sanitária e outras formas de contenção dos nossos direitos. E as outras taxas são as taxas de serviço, muito utilizadas no serviço público em geral, como, por exemplo, a taxa de licenciamento do veículo. Além de impostos e taxas, a gente também paga contribuição de melhoria, que é um tributo que existe quando ocorre uma obra pública cuja essa obra acabou trazendo algum tipo de valorização no imóvel do particular. Então é um tributo cujo fato gerador é a valorização imobiliária em decorrência de obra pública. É um tributo também muito controverso e pouca gente conhece, exatamente porque está relacionado a um valor do combate ao não enriquecimento sem causa. Digo, não enriquecimento sem causa e não enriquecimento ilícito. Ok? Além da taxa de serviço e taxa de polícia dos impostos, a gente paga a contribuição de melhoria. A gente paga também os empréstimos compulsórios, que são extremamente raros. Inclusive, apesar da raridade dele, quando ele aparece também, ele entra para a história. Um empréstimo compulsório muito famoso que a gente tem, que não é conhecido pelo seu nome, mas pelo seu impacto na sociedade, foi exatamente aí o sequestro das poupanças realizado no governo Collor, foi através desse tributo, empréstimo compulsório. E esse tributo tem como motivação, como fato gerador, a guerra externa, ou sua iminência, ou seja, o país entrar em guerra. E por ele entrar em guerra, a gente não sendo um país com uma máquina de guerra ativa, é de se esperar que a gente acaba sendo tributado ali para ajudar a composição do armamento. Né? Além disso, o empréstimo compulsório pode ser utilizado também em calamidade pública e em eventos que seja necessária a intervenção do Estado.
E por fim, a gente tem uma última categoria, a quinta categoria de tributos, que são as contribuições especiais, e se dividem em diversos tributos. As famosas contribuições sociais, que são aquelas que suportam a tríade dos principais serviços do país, da Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social, e que tanto impacta a iniciativa privada, né? Uma carga de na iniciativa privada muito relevante. Além disso, as contribuições especiais têm também aquelas que estão vinculadas à atividade das profissões, as chamadas contribuições especiais de categorias profissionais, por exemplo, o CREA. O CREA, né, é uma entidade que cuida dos engenheiros e dos arquitetos, tem ali o pagamento das suas unidades. Esse pagamento é um tributo, chamado contribuição especial das categorias profissionais. A gente tem também as famosas CIDs, também uma subespécie das contribuições especiais, as CIDs, contribuição de intervenção no domínio econômico, tributos utilizados pelo Estado em situações extremamente importantes de intervenção na economia, para buscar acabar com algum desequilíbrio. Por exemplo, quando a gente vai ao cinema e paga lá o valor do ingresso, dentro do valor do ingresso tem lá um tributo muito específico chamado contribuição à Ancine, ou Condecine, contribuição à Agência Nacional de Cinema, um tributo que visa criar uma bolsa, né, um rendimento financeiro para ser utilizado pelos produtores de conteúdo de cinema nacional, pelo claro desequilíbrio que há entre o cinema nacional e o cinema estrangeiro. Desde já quero agradecer aqui a presença de amigos, de alunos e ex-alunos. Boa noite a todos que estão vendo agora e todos que vão ver depois. Muito obrigado aí pela presença. Então, a nossa carga tributária normal, o nosso dia a dia, tem a possibilidade de ser de 5 tributos. Claro que faz muito sentido que os impostos sejam os mais famosos, até mesmo pelo nome, imposto. Né? Um nome que traz uma carga de dominação, de hierarquia muito grande. Mas sim, nem tudo que a gente paga é imposto. A maioria das pessoas são muito impactadas por taxas. Bom, o fato do nosso sistema trazer 5 tributos diferentes é também um dos motivos que faz com que seja necessário a gente ter sim uma reforma tributária. Pela complexidade, não só a complexidade de informação do nosso sistema, mas a complexidade de obrigações que ele exige do seu cidadão. E aí, primeiro, vamos responder essa pergunta que me foi feita. É necessário fazer uma reforma? É necessário fazer uma reforma. Desde quando? Há no mínimo 30 anos já é necessário fazer uma reforma. Isso significa dizer que nosso sistema é ruim? Não, pelo contrário. O nosso sistema tributário é muito bom mesmo. Ele suporta uma condição que talvez não se vê em outros países, né? O Brasil é um país de proporções continentais, que tem uma particularidade de culturas muito grande, que é dividido inclusive por regiões. E ter um sistema que suporte a necessidade de todo esse contingente de pessoas, é necessário um sistema grande. Acontece que até mesmo pelo intuito de ser um sistema de benefício de todos, ele se tornou um paquiderme, pesado, confuso, pela edição de leis, pela quantidade de obrigações que os nossos legisladores e executivos impuseram ao longo dos anos, sobretudo nos últimos anos, que foi muito intensificado. Então é sim um sistema bom,
E é sim necessário que a gente reconheça também a necessidade de alterar ele. Bom, e quando um país se vê de frente da necessidade de mudar uma condição interna, uma das coisas que ele faz exatamente é ver as experiências dos outros países que já passaram por situações. E no caso de reformas tributárias, a gente já tem outros países que passaram por reformas relevantes. E a Europa foi uma região cujos países passaram por reformas tributárias relevantes, sobretudo depois de uma grande onda de quebradeira das nações que houve em 2009, uma quebradeira de mercados das nações que nasceu por uma falcatrua na Bolsa de Valores de Nova York. Bom, vou colocar isso na nossa caixinha de sugestões de temas, que a gente pode conversar sobre isso também, sobre como Bernard Madoff, um contador que foi operador do mercado financeiro americano por muitos anos, moldou a nova realidade financeira e tributária do mundo. Tá? Enfim, e lá nos países da Europa e na própria União Europeia, uma das grandes operações que foi realizada na reforma tributária deles foi exatamente a de unificação de tributos. Vejam, primeiro uma coisa interessante que tem que ser verificada é que todos os tributos, todos os países que têm um sistema tributário vigente têm de alguma forma os mesmos tributos. Às vezes com nomes diferentes, às vezes com utilização diferente, mas mais ou menos a gente tem os mesmos tributos. Então fica fácil a gente importar em matéria tributária a experiência estrangeira. E uma experiência estrangeira que está sendo implantada aqui no Brasil através da reforma tributária, no texto mais atual da reforma, que é da PEC 45A, o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 7 de julho, foi o de a unificação dos tributos no Brasil. Na verdade, não uma unificação completa, mas uma unificação estratégica de alguns tributos. E, portanto, no nível federal, se criaria o novo tributo chamado CBS, e esse tributo iria unificar os grandes tributos federais, hoje que impactam a cadeia produtiva, que é o IPI, o PIS e a COFINS. Então, ia unificar um imposto sobre produto industrializado, e unificar duas contribuições. O PIS, contribuição do Programa de Integração Social, e a COFINS, contribuição de finalidade social. E unificar todos eles no CBS, e para o âmbito estadual e municipal, iria se unificar no IBS com o ISS, que é um tributo municipal, ISS, também conhecido como ISS-QN, ou seja, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e o ICMS, que é um tributo estadual, que é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços e Serviço de Telecomunicações. Então a gente teria o famoso IVA, lá da Europa, Imposto sobre Valor Agregado, mas aqui seria um IVA dual, com a unificação de dois tributos. Não a unificação de dois tributos, mas a unificação de tributos em dois blocos, o CBS e o IBS. Iria facilitar? Iria facilitar. A gente já consegue medir qual que é o impacto tributário? Não, a gente não sabe ainda dizer qual que é o impacto tributário financeiro na prática,
sobretudo para aqueles contribuintes que são os mais impactados da reforma tributária, que são exatamente a indústria e os serviços. Mas já é uma facilitação comparando com a realidade que a gente tem hoje. A gente convive hoje só de impostos, com 7 impostos federais, 3 impostos estaduais, 3 impostos municipais. As diversas contribuições, as infindáveis taxas. Então, a carga tributária, sobretudo daquele que produz no Brasil, é uma carga tributária extremamente, o que produz e o dos serviços, né? Uma carga tributária extremamente complicada. Mas também a gente precisa acabar com um senso comum que existe. É muito comum as pessoas dizerem que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, e não tem. Na verdade, não tem. Existem, no mínimo, 9 países com carga tributária superior do Brasil. A Dinamarca é a que tem a maior carga tributária. Dinamarca, Noruega, a França, a Espanha. São todos países cuja carga tributária é maior. Mas, claro, por que isso não é relevante para eles igual a nossa carga tributária é relevante para a gente? Porque lá o serviço público, ele funciona. Mas vejam, o problema não é do nosso sistema. Porque o nosso sistema não disse que a gente tem que ter serviço público ruim. O nosso sistema não disse que a gente precisa ter hospitais ruins. O nosso sistema diz que a gente tem que ter hospitais, que a gente tem que ter serviço público. Então, o nosso problema não está no CNPJ. O nosso problema está no CPF. Enfim, dito isso, a gente volta aqui, então, para essa unificação de tributos. A gente que não aqueles que são contribuintes, mas não são contribuintes de indústria, não são contribuintes de serviço, não são contribuintes de mercadorias, eles vão ser pouco impactados com essa mudança de tributação, mas continuam tendo ali no seu dia a dia, no seu bolso, saindo a mesma arrecadação que já tem hoje. E aí alguém pergunta, então para que mudar? Para que pegar essa experiência europeia de fazer unificação de tributos, se essa unificação não traz benefícios? Sim, traz um benefício. Um benefício que é um alívio a uma das grandes questões do nosso sistema, que é a complexidade do sistema. O nosso sistema é um sistema muito burocrático. Por isso que ele é tão distante do senso comum. Por isso que ele é tão desconhecido. Por isso que eu comecei a live falando para vocês, olha, nem tudo que a gente paga é imposto. Porque não é. Muitas das pessoas que podem estar vendo a live ou que vão ver ela gravada depois, podem ser pessoas que sequer pagam impostos. Mas sim, são muito impactadas por taxas. Então, essa reforma tributária, ela sim traz uma facilitação. Ela faz a facilitação de atacar um dos grandes problemas do nosso sistema tributário, que é essa complexidade de informações. Só que a unificação tributária em si, ela não vai atuar de forma relevante para o contribuinte normal desse país. Essa massa de pessoas que são acometidas pelo imposto de renda ou que são isentas do imposto de renda e só com vinculação com impostos tão longa quanto só pagar seu IPVA e pagar o seu IPTU. Essas não vão ver muita diferença no que a gente já vive hoje. Mas os grandes contribuintes do país, que são as indústrias, os serviços, as mercadorias, esses sim vão ser muito impactados porque vão ter que mudar não só a rotina contábil de seu dia a dia e vão ter que começar a avaliar como é a nova realidade em termos financeiros para eles. Não só como
uma tomada de decisão se vai continuar, ou vai expandir, ou vai encerrar as atividades, e qual é o impacto financeiro tributário sobre eles a partir da reforma tributária ser colocada em vigor. De antemão, eu digo para vocês que tem vários problemas nessa reforma tributária. Vários. Ela é necessária, extremamente necessária, e tinha que ser realmente proposta e colocada para promulgar nesse país. Só que o Brasil é o país que as coisas são feitas, mas são feitas de forma equivocada. E essa reforma está sendo feita de forma equivocada porque a forma de votação dela está sendo feita sem levar em consideração os impactos que ela vai trazer. A unificação tributária, que é um assunto que a gente veio tratar aqui hoje, tem tantas complexidades. Eu vou dizer para vocês uma aqui. Eu disse para vocês que a gente vai ter um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, como tem lá na Europa, mas a gente vai chamar de IVA dual, porque são dois blocos. O bloco do CBS, unificando tributos federais, e o bloco do IBS, unificando tributos estaduais e municipais. Essa unificação de tributos estaduais e municipais, da forma como ela está sendo feita, para mim, soa como Perdão, gente, alguém me ligou aqui. Para mim, soa como uma ofensa a um pacto federativo. Por quê? Porque o Brasil Perdão novamente. Porque o Brasil é uma união indissolúvel de estados, município, Distrito Federal e União, ou seja, nós não somos estados federados, individuais, mas a gente é um país, uma nação, cujo os entes da federação estão conectados de forma não hierárquica, mas de forma autônoma. Então, internamente, não há um ente da federação que seja superior. A União, claro, fica mais famosa porque a União representa o país, mas internamente não há hierarquia entre União, Estados e municípios. Os três entes são hierarquicamente autônomos, cada um com a sua tributação, cada um com seus serviços, cada um com as suas obrigações, cada um com seus repasses. Lá fora, a União nos representa como um ator internacional, mas aqui dentro não tem hierarquia. Isso significa dizer que o poder de tributar, que é exatamente a justificativa que o Estado tem de nos cobrar, de nos tributar, o Estado, eu já estou falando de forma geral, ele é dividido, parcelas dele são divididas entre os três entes. Cada um dos três entes tem parcelas, então, desse poder de tributar. Por isso que Estado tem seus impostos, não só seus impostos, seus tributos, o município tem seus tributos, a União tem seus tributos. Por isso que eu pago IPVA para o Estado, Imposto de Renda para a União, e IPTU para o município. Esta parcela que cada ente tem do seu poder de tributar faz com que eles tenham seus próprios tributos, suas próprias obrigações, sua própria autonomia. E aí vem um texto de emenda da Constituição, uma PEC, a PEC 45, que vai unificar tributos estaduais e municipais dentro do IBS. Vai pegar o ISS, que é um dos grandes tributos do município, vai juntar com o ICMS, que é um dos grandes tributos do Estado. E aí vai formar um tributo só, que é o IBS. E o Pacto Federativo? Para onde que foi o Pacto Federativo? Ah, mas se alterar a Constituição, então vai poder. Não, as coisas não são tão simples assim. Pode haver uma
uma PEC, pode haver uma proposta de emenda à Constituição, pode haver uma emenda constitucional que seja inconstitucional. O Pacto Federativo é um motivo para ter uma emenda constitucional inconstitucional. Porque o Pacto Federativo é uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea. Então pode ser que tão logo seja promulgada a reforma tributária, com esse texto aprovado na Câmara e no Senado, e provavelmente vai ser aquele que vai estar em vigor, pode ser que num dia a proposta seja aprovada, no outro dia um estado ou um município irá questionar a constitucionalidade dela por ofensa ao Pacto Federativo. Essa união de tributos no Brasil, ela é diferente da união de tributos na Europa. Porque a nossa forma de união é uma forma diferente da forma de união nos países europeus. É uma forma diferente da união nos Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos é uma nação que, na verdade, são estados federados que vão se juntando ali, e esses estados mantêm ali não só as suas autonomias, Oi, voltei? Perdão, gente. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, como são estados federados, cada estado pode tratar não só sobre suas questões tributárias, como também suas questões políticas e sociais. É por isso que a gente tem lá nos Estados Unidos estados que possuem pena de morte e estados que não possuem pena de morte. A Flórida não tem pena de morte, o Texas tem pena de morte. É por isso que lá a gente tem um estado como Delaware, que é um paraíso fiscal dentre os 50 estados americanos, e a tributação dos outros estados é uma tributação mais relevante. Mesmo lá, também seria difícil fazer uma unificação tributária. A possibilidade de unificação tributária pelo IVA nos países europeus se deu pela integração daquelas nações e da individualização daquelas nações. O Brasil não é federado como os Estados Unidos, mas ele é muito mais partimentalizado do que os países europeus, exatamente por causa do famoso Pacto Federativo. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o ITCD, o grande tributo da morte, né, que acomete as famílias ali quando precisa fazer um inventário né, o Senado estabeleceu bases de 0 a 8% de alíquota sobre os bens a serem transferidos pelo falecido. E os estados colocam os valores que querem, dentro deste limite de 0 a 8. Em Minas Gerais, por exemplo, está fixado em 5%. Em 17 outros estados, existe uma progressão que vai até 8%. A reforma tributária prevê unificar isso, o que vai automaticamente trazer todos os estados para 8% de alíquota. Algum estado pode achar estranho uma ordem federal comandar ali as escolhas internas dele. Tudo bem que os estados todos passarão a receber 8% do ITCD, mas veja, ainda assim é um risco muito grande ao Pacto Federativo. Falar em unificação tributária é isso. É você pegar vários tributos e unificá-los. Só que unificar esses tributos não significa pagar menos por eles.
unificar esses tributos significa tão somente, ao invés de pagar 10, vai pagar 1. Ao invés de pagar 10, que juntos dão 50, vai pagar 1, que vale 50. A gente tem algo parecido para quem aí é o optante do Simples Nacional. Tem ali uma unificação tributária particular, vamos pôr dessa forma. Então, para ficar claro, dentre os vários projetos polêmicos da reforma tributária que estão chegando, um deles é muito específico, que é de unificar os tributos que não acometem os contribuintes de forma geral no Brasil, mas acometem os grandes contribuintes da indústria, dos serviços, dos produtos, das mercadorias, que são os impostos federais e as contribuições federais. O IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, o PIS, a Contribuição ao Programa de Integração Social, e o COFINS, Contribuição de Finalidade Social, vão se unir em um tributo só chamado CBS, de natureza federal. E do lado de cá, o ISS do município e o ICMS do estado vão se unificar, vão se juntar em um tributo chamado IBS. Teremos o CBS, o IBS e ainda teremos o imposto seletivo sobre produção lá que ainda não foi definido. Isso é o que significa a unificação tributária vinda lá da Europa, o IVA, que aqui vai se chamar IVA dual por causa disso, porque vai ser a unificação em 2 blocos, o CBS federal, o IBS municipal e estadual. A você, que não é contribuinte de alto rendimento, e quando eu digo isso, não estou falando que você é pobre, não é isso, estou dizendo que você não é contribuinte da indústria, não é contribuinte dos serviços, vultuamente falando, as grandes operações. Você não vai ser impactado. Você que não é contribuinte empresário, você não vai ser impactado por isso. Você vai continuar pagando a mesma coisa. Ah, e aquele que vai ser impactado vai continuar pagando a mesma coisa? Vai. Na verdade, vai pagar mais. Vai acabar pagando mais porque da forma como está sendo feito, está se permitindo aumentar as alíquotas até 27%. Levando em consideração que a tributação da pessoa jurídica hoje é reduzida, a tributação da pessoa física maior é 27,5%. Enfim, não dá para a gente ficar aqui nesses 40 minutos conversando sobre isso e acabar com essa história. Pelo contrário, a gente teria que fazer uma live todos os dias e todo dia ia ter bagunça para a gente discutir. Mas então vamos para aqui para algumas definições, tá? Primeira definição, o nosso sistema tributário é bom? É bom. Ele é bom sim. E eu provo para vocês que ele é bom, tá? Como é que eu provo para vocês que ele é bom? O Brasil tem proporções continentais, uma população gigantesca, a gente tem estados que são maiores do que países europeus, a gente tem regionalizado não só aspectos sociais, aspectos étnicos, aspectos de construção cultural diferente de um estado do outro. E a gente tem, então, um serviço público que tem que suportar todo mundo. Tá? E sim, a notícia ruim corre mais rápido, né? Então a gente tem ali muita história de desvio de dinheiro, muita história de hospital ruim, muita história de escola ruim. Mas a gente tem histórias boas também. O mesmo sistema que garante um hospital ruim, também garante o João 23, um hospital policlínica de Belo Horizonte, que é o maior hospital público que trata traumatologia na América do Sul. Né? O camarada cai de moto no interior de Minas e vem parar aqui, no João 23. O mesmo sistema que tem hospital ruim, tem o João 23. O mesmo sistema que tem serviços ruins, tem serviços bons. Então a gente tem demonstrações de que o sistema é bom. O problema não está no CNPJ, está no CPF. Mas ele tem problemas? Tem. Um dos problemas é o que a reforma tributária precisa resolver.
Exatamente. A confusão. É confuso. É bagunçado. É muita lei sendo editada todo dia. Um conteúdo muito complexo. É muita lei confusa. O cidadão não entende. E se ele não entende, ele não fica feliz de pagar. Outro problema nosso, que não faz parte do sistema, mas acomete o sistema, é a entrega. Mas a entrega, a culpa é nossa. Eu vou falar para vocês baixinho aqui, ó. A culpa é nossa. Por que a culpa é nossa? Porque a gente que votou. A gente que vota na turma. E essa turma vai lá e resolve as coisas pela gente. E o que eles resolvem nos impactam. Eles resolvem o tanto que a gente é tributado. Eles resolvem o tanto que a gente tem que pagar. Eles resolvem por que a gente tem que pagar. Eles resolvem para onde que vai o dinheiro. Então, mais uma vez, problemas de CPF. E, por fim, resumindo, o que é a unificação tributária? É pegar 2 ou mais tributos e aglutiná-los para que, ao invés dos 3 serem cobrados, um só é cobrado. Mas isso não significa que, por serem 3 e se tornarem 1, vai ser menos pagamento para fazer. O motivo dessa unificação é meramente uma unificação de facilitação, pelo menos deveria ser, de facilitação ali da operação. Tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que significa essa unificação tributária aqui na reforma tributária. Espero que tenha ficado claro para vocês ali que nosso sistema nos obriga a gente pagar 5 tributos. E esses 5 tributos se subdividem em tantos outros que acometem o nosso dia a dia. Só os impostos são 7 impostos federais, 3 impostos estaduais, 3 impostos municipais. As taxas são 2 subespécies de taxas que podem trazer qualquer possibilidade de cobrança. O Estado pode criar qualquer condição de, olha, estou prestando serviço, vou cobrar essa taxa de serviço. Tem as diversas contribuições especiais, contribuição de melhoria e o empréstimo compulsório. Nossa carga tributária é esse nível de complexidade. Tá? A melhor coisa que a gente tem que fazer é continuar conversando sobre isso, porque alguém precisa sempre trazer à luz. Porque o grande operador do sistema, que é o poder público, não está explicando para a população como é que vai funcionar as coisas. Então vamos sempre conversar sobre isso. E claro, meu Instagram está disponível aí para todo mundo que quiser se comunicar aí comigo, com alguma dúvida, com algum auxílio que queira pedir para mim, tá? Muito obrigado para aqueles que estiveram aqui comigo nesse momento. Muito obrigado para aqueles que vão ver esta conversa nossa aqui depois. O tema não é simples, mas a conversa é necessária. Vou abrir lá outra caixa de sugestões para a gente achar outro tema legal para a gente conversar. Minhas redes sociais estão todas aí disponíveis para todo mundo. Tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo para quem é de beijo. Um abraço para quem é de abraço. Forte abraço a todos.